Dizer que Chao Nu é apenas um rostinho bonito é provavelmente o maior erro que alguém pode cometer no K-pop. No universo do astro, a estética dele nunca foi só estampar comerciais de luxo ou capas de revista. Ela sempre foi uma estratégia de mercado implacável. Enquanto o público geral ligava a TV para assistir a fenômenos como True Beauty, o Chao Nu usava cada segundo de tela como uma isca genial para pescar milhões de pessoas e arrastá-las dentro do fandom Aroha. Mas como esse efeito dominó funciona nos bastidores? Como uma única pessoa consegue usar o topo das paradas da teledramaturgia para inflar as vendas de álbuns e ditar o sucesso de todo o seu grupo? Prepara o coração, porque hoje nós vamos decifrar porque o papel de um visual de elite vai muito além das aparências e como que a inteligência de marketing por trás do Chao Nu mudou o destino do astro para sempre. Então, simbora nós. Galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E esse tema de hoje não foi tirado da minha cabeça, foi um pedido de, na verdade, duas patrocinadoras que acabaram numa mesma semana pedindo coisas bem parecidas, né? Uma queria falar sobre justamente a importância do Chao Nu, não só como ator, ou não só como um idol, mas uma pessoa que seja responsável justamente por trazer bastante fãs pro fandom, né? E uma outra pessoa também pediu que a gente mostrasse aqui de forma detalhada como que o Nunu começou a modelar, como que ele foi escolhido para ser o visual do grupo, que importância tem o visual para um grupo, enfim. Então eu acho que esses dois temas conversam muito bem um com o outro. Então eu pedi para que as nossas duas patrocinadoras, gente, posso fazer aí um mesmo vídeo para as duas? As duas concordaram, então tá tudo certo. Bom, eu tô falando aqui da Ana Filipa e da Marilene. Então, as duas aí pediram esse tema que, por um acaso, assim, apesar de falar muito de Chao Nu aqui no canal, eu nunca tinha abordado esse tema dessa forma. Então, acaba sendo mesmo um assunto inédito, tá? Então, eu sinceramente espero que seja do agrado de vocês a forma como eu tô abordando esse tema aqui no vídeo. E caso você também queira patrocinar um vídeo e ajudar aqui o canal, por favor, mande aí qualquer valor para o Pix abaixo. Ou se você for de outro país, como a Ana Filipa, né, que é de Portugal, você pode fazer um PayPal através do meu e-mail, que é gabriela.tt3@gmail.com, tá, gente? Então, vamos falar agora do visual dos visuais, que é o Chao Nu. Bom, primeiro eu vou explicar o que o visual faz no grupo, né? Na verdade, a principal função do visual é ser a porta de entrada estética do grupo. Então, eles são os membros que mais se alinham aos exigentes padrões de beleza sul-coreanos e as suas principais responsabilidades incluem destaque em clipes e fotos, ou seja, eles que costumam abrir os MVs, eles que costumam ficar no centro das fotos oficiais, costumam receber aqueles closes estratégicos nas apresentações de TV, eles que são rostos de publicidade, ou seja, são os membros mais requisitados para participarem de comerciais de marcas de cosméticos, de moda, de artigos de luxo, trazendo bastante receita direta para a agência, e eles também atuam muito em variedades, né? Então é muito comum os visuais migrarem para o campo da atuação em K-dramas e também de participarem muito dos programas de variedades da TV, justamente para poder aumentar o reconhecimento do grupo para o público geral, justamente para aqueles que não costumam acompanhar o K-pop, né? E acaba que esse membro tem um papel extremamente importante, né? Embora no passado houvesse aquele preconceito de que o visual só servia para alguém bonito e que não tinha talento, essa dinâmica hoje em dia mudou completamente, drasticamente, né? Então a aparência atrai e talento retém, ou seja, o visual atrai a atenção inicial do público, uma vez que a pessoa passa a assistir ao grupo por causa daquele membro, ela acaba descobrindo os vocais principais, os dançarinos, o conceito do grupo, e aí vai se apaixonando aos poucos, né? Então, há também a estabilidade comercial, em momentos em que o grupo não está promovendo músicas, ou seja, está naquele famoso hiato, o visual frequentemente continua ativo na mídia, através de ensaios fotográficos, de campanhas publicitárias, mantendo o nome do grupo em evidência, e também é um membro muito versátil, né? Então,
Então, hoje, a grande maioria dos visuais acumula funções pesadas, de liderança, vocal ou dança. Eles passam pelos mesmos anos de treinamento intenso que qualquer outro membro. Então, sim, é um membro muito importante para o grupo. E eles influenciam muito na quantidade de pessoas que segue aquele grupo, né? Na quantidade de fandom, de fãs, no caso aqui de arohas, né? Porque eles funcionam justamente como um imã de fãs. Então, muitas vezes, uma pessoa que nunca ouviu falar de um grupo passa a acompanhar o trabalho deles simplesmente porque viu uma foto do visual viralizando nas redes sociais, ou então um fancam, ou seja, um vídeo focado em um único membro, né? Que tem ali milhões de visualizações, ou então o artista atuando em um K-drama de sucesso, né? Então acaba sendo aí o efeito em bola de neve, né? O sucesso individual do visual se converte diretamente em novos fãs para o grupo. Quando um visual ganha relevância na mídia coreana ou internacional, o número de buscas pelo grupo aumenta, as vendas do grupo também cresce e a base de fãs, ou seja, o fandom, se expande globalmente. Então eles são, em essência, uma ferramenta de marketing viva e essencial para a sobrevivência e o sucesso comercial de qualquer grupo de K-pop. Então, só para complementar aqui tudo que eu falei até agora, o Nunu ele tem um rosto muito simétrico e ele sempre foi considerado aquele padrão mesmo de beleza sul-coreana. Então, foi por isso que ele foi escolhido para atuar e para modelar antes mesmo de ser idol. Como a Fantagio é uma agência que historicamente, né, lá atrás, ela era muito mais focada em atores, então ele antes mesmo de se tornar um membro do Astro, né, na época que ele era do ITZY ainda, ele já tinha participado do filme, né, de um filme que ele participou ali como papel secundário, e ele também já modelava, isso antes mesmo do debut do Astro. Então, ele se tornar o visual foi uma coisa super natural, né? A Gabriela, mas o Moonbin não tava também na Fantásio desde cedo, antes mesmo até do Chaonu entrar, e ele também já não modelava? Sim, ele modelava, mas o Moonbin, ele tem uma beleza mais tipo cat, vamos dizer assim, né? Mais gato, né? Com aquele olhinho mais puxado, mais sensual e tal. Então, ele ficou mais focado na parte de dança mesmo, porque quando o Nunu entrou na agência e não sabia dançar ainda, o Moonbin já sabia dançar há muitos anos. Então, obviamente, colocaram o Moonbin mais pra fazer coreografias, voltado mais pra isso, né? E o Nunu ficou mais puxado mesmo ali pra área da atuação e da modelagem. Então foi uma coisa muito natural, né? Ele não foi obrigado a nada, ninguém foi obrigado a ocupar essas posições. Eu acho que a Fantagio soube usar muito bem as habilidades de cada um e naturalmente cada um foi ocupando ali a sua posição dentro do grupo. Bom, a pressão, né, rola muito forte com relação aos visuais. Com certeza, eles são muito mais cobrados do que os outros membros, né? Porque qualquer deslize deles tem um efeito dominó devastador. Então, como o visual é a vitrine do grupo, então o público geral muitas vezes associa a imagem de todo o conjunto àquele membro específico. Então, se o visual se envolve em um escândalo, seja de comportamento, namoro escondido, polêmicas do passado, o impacto é imediato. Então, há cancelamento de contratos, marcas rompem patrocínios não só com um membro, mas cancelam campanhas que envolveriam o grupo todo. E há um efeito direto no grupo. Os outros integrantes acabam pagando o pato comercialmente, perdendo espaço na TV ou sofrendo boicote em apresentações. Por isso que as empresas e os próprios visuais costumam ser extremamente vigilantes com a própria reputação. Eles vivem sob um microscópio constante. Os K-dramas de Nunu e o seu visual limpo e elegante nas propagandas construíram a imagem de príncipe perfeito. Por isso que ele é tão chamado para os comerciais. Então, como que o visual é escolhido, né? A escolha do visual acontece muito antes do grupo estrear, ainda durante os anos de trainee, e envolve critérios bem específicos da indústria. Padrão de beleza coreano, né? Então, a agência avalia que quem possui as características mais valorizadas na Coreia do Sul, ou seja, pele limpa, rosto simétrico e pequeno, olhos com pálpebra dupla, linha do maxilar bem definida, proporções corporais altas e esguias, e, obviamente, Nunu tira 10 em todos esses
requisitos, né, gente? A gente não precisa nem falar isso, né? Então, eles também analisam quem tem apelo comercial e melhor fotogenia, ou seja, são feitos ali testes de câmera, né, que são cruciais para a escolha do visual. Então, a equipe de marketing analisa quem se destaca mais em ensaios fotográficos e vídeos, prevendo ali quem chamará mais atenção das marcas publicitárias. E também eles analisam o magnetismo e star quality. Não basta ser bonito, o rosto precisa ser expressivo e memorável. O público precisa olhar para aquela pessoa e fixar o olhar imediatamente. Tem que ser uma pessoa que chama atenção e que tenha um magnetismo muito grande. Por isso que o Chao Nu foi naturalmente escolhido para ser o visual do astro. Explorar a trajetória do Chao Nu ajuda a entender perfeitamente o impacto real que o visual de elite tem na indústria do K-pop. Ele é o exemplo máximo de como uma imagem individual forte reverbera no grupo e como a lealdade ao grupo de origem molda a sua reputação. Então, nós vamos falar aqui do tamanho do portfólio do Chao Nu em termos de marcas e publicidade. Ao longo da sua carreira, Chao Nu já fez publicidade para dezenas de marcas. Estima-se aí cerca de, 100 contratos, mais ou menos, acumulados e somados aos anúncios regionais, campanhas temporárias e papéis de embaixador global. Isso é uma coisa absurda. Realmente fazer isso durante 10 anos, ou seja, você vê o quanto o Nunu trabalhou para ganhar esse status, né, de visual de elite do K-pop, né? Então, a sua versatilidade comercial permitiu que ele transitasse entre os mais diversos setores do mercado. Então, a gente fala aqui de alta moda e luxo. Ele atuou como embaixador de grifes globais de altíssimo escalão, incluindo Burberry, Yves Saint Laurent, Prada, joalheria de luxo francesa Chaumet, ou seja, grandes nomes, né? Ele também atua muito forte na área de moda casual e sportswear. E aqui ele estreitou fortes laços com marcas de apelo jovem e global, sendo o rosto de grandes campanhas como, por exemplo, da Calvin Klein, e marcas de vestuário contemporâneo como Marité, François Girbaud. Para além dessa marca, também tem fortemente ali uma atuação na The North Face, que é uma marca ali esportiva. Na área de belezas e cosméticos, a gente não precisa nem falar, né, que isso daqui é muito óbvio. Ele acabou sendo o maior face genius da Coreia. Ele se tornou o embaixador perfeito para marcas de cuidados com a pele, ou seja, skincare, e também maquiagem, liderando campanhas para marcas muito populares como a Habib e linhas masculinas de cosméticos. Ele também atua fortemente no ramo alimentício e bancos, como, por exemplo, a Shinhan Bank, Kellogg's, Hershey's, e também Nescafé, entre outras marcas, né, gente? Realmente ele é o rosto ali, né? Ele tem um forte apelo, uma imagem de bom moço, que chama a atenção do público geral em grande escala, com comerciais gigantes, né? Incluindo até marcas de automóveis e de tecnologia. Em diversos momentos, o Chao Nu estava sozinho naquele trabalho, mas ele nunca deixou de exaltar o astro e os seus membros, né? Então, mesmo quando a sua agenda individual decolou e ele se tornou uma das celebridades mais requisitadas do país para atuar ou modelar sozinho, o Chao Nu nunca deixou que o sucesso individual apagasse sua identidade como idol. Em inúmeras entrevistas e programas de variedade, ele fez questão de frisar que a sua base sempre foi o astro. Em programas de variedades, como por exemplo Radio Star e Master in the House, ele sempre citava que era um convidado de um grupo, frequentemente mencionava o quanto se sentia mais seguro quando estava no palco com seus companheiros. Então, gente, ele sempre fala dos membros, recordando de algum momento que foi inesquecível para ele, e sempre demonstrando o quanto o astro é o seu porto seguro e a sua verdadeira família. Ele também já falou do astro em entrevistas de coletivas de imprensa dos seus K-dramas, quando estava promovendo, por exemplo, Maya Z's Gangnam Beauty ou True Beauty. Sempre perguntavam para
pra ele com relação como é que foi a reação dos outros integrantes e tal. E o Chao Nu sempre brilhava ao contar de forma orgulhosa o quanto os membros do Astro tinham assistido aos primeiros episódios e tinham gostado, né? Eles que sempre trocam ali mensagens no chat do grupo deles, né? Então, mesmo que os meninos estivessem ensaiando e ele longe dos ensaios, sempre com a agenda super lotada, ele sempre dava um jeito ali de conversar com os meninos sobre o que eles estavam fazendo, aquela coisa toda. E ele também sempre falou muito do Astro em entrevistas internacionais de fan meeting solo, né? Quando, por exemplo, ele fez o Just One 10 Minutes, que ele rodou o mundo, o Chao Nu sempre fazia questão de iniciar as coletivas falando o bordão do grupo, né? Olá, eu sou o Chao Nu do Astro, I wanna be your star, não sei o quê. Então, quando ele também divulgou o álbum Entity, ele sempre explicou que expressava ali as suas vivências individuais, mas que cantar as músicas do grupo e sentir a energia das arohas ao redor do mundo era o que dava verdadeiro sentido à sua caminhada. Então ele frequentemente reforçava o desejo de trabalhar duro para expandir o reconhecimento do grupo inteiro. Inclusive foi no Master in the House que ele desfilou pela primeira vez, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ele estava super nervoso de desfilar na passarela pela primeira vez. Ele que já cansou de ir em diversos desfiles em Paris, em Milão, aquela coisa toda que a gente vê por aí, né? Antes dele entrar no exército, ele vivia indo nesses desfiles. Mas você desfilar, de fato, é uma experiência diferente, né? E nesse episódio aqui do Master in the House, ele foi vestir uma roupa que tinha uma pegada assim muito forte de marinheiro, porque o tema daquela coleção era muito coisa assim marítima mesmo, de marinheiro mesmo. Então, ele fez ali uma maquiagem toda própria, né? Um cabelo todo próprio para poder desfilar. E ele estava extremamente nervoso no início do desfile, justamente com medo de fazer alguma coisa errada, de tropeçar no meio da passarela, de fazer feio, sei lá, né? A expectativa de que ele fosse perfeito era muito grande, né? Então você vê que ele pode até passar diversas vezes na passarela, mas quando ele entra na passarela pela primeira vez, você vê que ele tá nitidamente tenso, ele tá com os ombros até meio encolhidos, assim. Ele tava realmente muito nervoso, tava aparentemente nervoso, né? Um homem que cansou de fazer diversas campanhas publicitárias, que cansou de subir no palco para poder cantar e dançar para milhares de pessoas, mas você vê ali claramente que ele tá se sentindo nervoso. Inclusive, a estilista tava ali ajeitando a roupa dele no último segundo antes dele entrar. Você vê que os outros apresentadores do Master in the House estão também dando o maior suporte ali para ele, dando o maior apoio, até ele, enfim, entrar na passarela e fazer essa sua estreia na passarela, né? Então, tinha um clima super intimista esse desfile especificamente, né? Porque não tinha uma plateia em volta, era apenas uma transmissão online. Então, tinham várias pessoas ao vivo assistindo a esse desfile do Chao Nu e comentando no chat, né? O quanto ele estava bonito. E aí tá comentando que ele parou finalmente na localização exata ali que ele precisava parar, porque eu acho que nos ensaios ele tinha feito errado, por isso que ele tava nervoso. Então o pessoal tá elogiando aí. Tipo assim, ele tava preocupado à toa. Tipo, Chao Nu foi maravilhosamente bem, mas você vê nitidamente que ele tá muito nervoso, querendo fazer realmente o seu melhor, né? E assim, uma coisa que é muito tensa durante esses desfiles é que você entra na passarela diversas vezes, né? Ou seja, há uma rotatividade muito grande de modelos, né, que vão pra passarela, sempre cerca de 15 modelos mais ou menos, 20 modelos mais ou menos, e eles fazem tipo 4 looks cada um, então há muita troca de roupa durante todo o desfile, né? Eu acho que o maior desafio é você entrar de forma alinhada, de forma certa na passarela e tá muito bem concentrado para não fazer com que toda aquela correria transpareça, né? Que você transpareça isso na hora de desfilar. Você tem que estar com um semblante neutro, né? Fazendo a roupa brilhar mais do que você mesmo, né? Então, por isso que em desfiles assim, tá todo mundo sempre com a mesma maquiagem, com cabelos parecidos, que é justamente para fazer a roupa brilhar mais do que qualquer outra coisa, né? Então, aqui no caso
caso, há uma mudança muito grande no look do Chaonu, né? Porque ele troca até de sapato, ou seja, realmente é uma troca total de look, né? Então eu acho que ele estava justamente preocupado de se trocar com tanta rapidez, mesmo, repito, mesmo ele tendo experiência em trocar de roupa durante shows, porque em shows isso também é muito comum. Agora você vê, ele tá aí com outro look completamente diferente, você vê que ele tá com várias roupas, uma por cima da outra, e tem sapato também, tem cordão, né? São muitos detalhes para ele se atentar. E você vê que nessa segunda passada ele tá se sentindo um pouco mais à vontade, tá menos tenso, né? Então os próprios apresentadores comentaram isso, né? Que ele parece mais relaxado, tá com a postura melhor, botou ali a mão no bolso, foi elogiado ali pela própria estilista, né? O quanto que ele tá excelente, o quanto ele tá fazendo um bom trabalho. Então você vê que tinha muita gente ali em volta trabalhando no desfile, pro desfile dar certo, né? E o quanto ele tinha que ser rápido para trocar de roupa, como todos os outros modelos, né? Então a estilista ali tá super feliz pelo resultado, né, de como ele tá se saindo durante o desfile, né? Porque ela tá preocupada, obviamente, com todos os modelos, com todos os looks, né? Para que tudo saia perfeito. Mas é claro que você ter, no meio do seu desfile, uma pessoa que é inexperiente desfilar numa passarela, devia ter deixado ela ali com uma preocupação extra, né? Mas depois que ela viu o Nunu passando ali pelas duas roupas e ficando mais relaxado, eu acho que ela foi cuidar dos outros modelos e nem tava dando mais tanta atenção para ele, porque viu que ele ia fazer da melhor forma possível, né? E realmente nós temos aqui looks muito bonitos, né? Que mesmo que tenha essa pegada marítima muito forte, são looks completamente diferentes uns dos outros, né? Muito bacana esse desfile, né? E os modelos ali, mal ou bem, né, ajudam ao estilista a contar uma história, né? Porque sempre tem um conceito muito bacana por trás dessas roupas, por trás da coleção, né? E tá aí o Nunu com outro sapato, outro chapéu completamente diferente, né? Agora ele tá assim. De repente tá se divertindo mais, né? Deixou de ficar tenso e agora tá se divertindo mais ali ao desfilar, né? Então eu quis mostrar para vocês todos os desafios que o Nunu passou durante essa sua jornada, né? Não foi uma jornada fácil. Aprender a dançar não foi fácil, modelar também não foi fácil, desfilar também não foi fácil. Então, aprender tudo isso realmente requer tempo, né? Assim, para você ter tanta prática para chegar à perfeição de como ele tá hoje em dia, né? Bom, nós vamos falar agora da estratégia de marketing nos lançamentos, que é o cross promotion, tá, gente? Bom, o que acontece? Na indústria do K-pop, há uma sobreposição de cronogramas que não é uma coincidência. É uma estratégia milimetricamente calculada, conhecida como cross promotion, que é promoção cruzada. Então, a Fantagio, ela sempre utilizou o efeito trampolim nos K-dramas do Nunu para pescar o público geral das novelas coreanas e arrastá-lo para dentro do fandom do astro. Então, como é que funciona esse ciclo perfeito, né? O público assiste ao K-drama pelo enredo, se apaixona pelo personagem do Nunu, a pessoa busca o nome dele nas redes sociais e descobre que ele canta, e a isca final é o astro, quando o grupo anuncia o comeback, né, exatamente na mesma época, ou o Nunu lança uma música solo para a trilha sonora, ou seja, a OST do próprio drama. Então, a gente vai ver aqui exemplos mais claros de como as datas dos K-dramas e dos álbuns do astro sempre coincidiram propositalmente para poder inflar o tamanho do fandom. Vamos começar falando do boom que aconteceu na época de Maya D's Gangnam Beauty e o lançamento do álbum Rise Up em 2018, né? Então, o sucesso desse K-drama foi estrondoso, né, em termos de audiência na Coreia do Sul. Foi o primeiro grande papel de protagonista do Chaonu na TV, né? Então, o K-drama passou na televisão coreana de 27 de julho a 15 de setembro de 2018. O lançamento do Rise Up aconteceu no dia 24 de julho, apenas 3 dias antes da estreia do dorama. Então a estratégia foi o seguinte, né? Enquanto as pessoas começavam a sintonizar na TV para ver o rosto dele no K-drama, o astro também estava promovendo a música Always You, que é a faixa título do Rise Up. O público que o procurava no Google ou no Naver já dava de cara com o videoclipe recém-lançado do grupo. Então, para fechar com chave de ouro, o Nunu também lançou nessa época a música Rainbow Falling, que é
a OST desse K-drama, sacramentando aí a posição, né, a transição de ator para cantor na mente dos novos fãs. Houve também uma dobradinha ali na consolidação da A Historiadora e também do álbum All Light em 2019. Então, nesse ano, Nunu assumiu seu primeiro papel em um drama histórico na NBC, expandindo seu público para uma demografia mais madura, ou seja, ele começou a ter fãs mais velhas, né? Então, assim, não era só aquele público jovenzinho de K-pop, né? Então, houve o lançamento do primeiro álbum de estúdio do astro, o All Light, no dia 16 de janeiro de 2019, e as gravações e o anúncio do K-drama aconteceu justamente no primeiro semestre de 2019. A internet foi inundada de notícias sobre a escalação e as fotos do Nunu nos bastidores do drama, que estreou no dia 17 de julho de 2019. Então, a estratégia aqui foi a seguinte, né? O álbum All Light, que tem ali como faixa título a música All Night, deu ao astro o seu primeiríssimo prêmio em programas de música sul-coreanos, que foi o First Win. A agência aproveitou o pico de atenção que Chaonu estava recebendo por sua escalação no grande projeto da MBC para focar os holofotes no retorno musical do grupo, resultando no melhor desempenho comercial do astro até aquela data. Até que a gente chega no fenômeno global True Beauty e o álbum All Yours nos anos 2020 e 2021. Então aqui aconteceu a maior jogada de mesh de marketing da história do grupo. True Beauty transformou Chaonu em um fenômeno de escala global instantâneo, né? Então o K-drama foi exibido de 9 de dezembro de 2020 a 4 de fevereiro de 2021. O lançamento do álbum All Yours aconteceu em 5 de abril de 2021, ou seja, apenas 2 meses depois do fim do K-drama. Então a estratégia foi a seguinte, né? Durante a exibição de True Beauty, o Chaonu ganhou milhões de seguidores internacionais por semana no seu Instagram. Ele lançou a música Love So Fine, que foi a OST do True Beauty em fevereiro de 2021. Com o público internacional completamente hipnotizado e órfão do K-drama, a Fantásio anunciou o comeback do astro com a música One em abril. O resultado foi All Yours, que quebrou todos os recordes anteriores do grupo, vendendo mais de 350 mil cópias e consolidando a entrada massiva de novas arohas internacionais que tinham acabado de vir o dorama, né? Então, qual foi o resumo da tática aqui, né? O K-drama serviu como o comercial de grande alcance em TV aberta e plataformas de streaming, como o Viki e a Netflix, enquanto o álbum do astro chega logo em seguida com o produto final a ser consumido. É uma engrenagem perfeita, onde a beleza e a atuação abrem as portas e a música do grupo retém o fã. Bom, essas dobradinhas continuaram acontecendo nos próximos anos, como aconteceu em 2022, quando foi lançado o terceiro álbum de estúdio completo, Drive to the Starry Road, que teve aí como faixa título Candy Sugar Pop, e também teve o anúncio do K-drama Island, né? Então, o momento de transição foi o seguinte, este lançamento aconteceu exatamente no período em que a Coreia e a mídia internacional estavam em polvorosa com as primeiras imagens oficiais e teasers de Island, que é um dos K-dramas de ação e fantasia mais caros e aguardados da plataforma de streaming TV Ing, né, que é uma parceira global da Prime Video, né? Então a estratégia foi o seguinte: o Chaonu interpretava ali um padre exorcista, né, que é um papel completamente diferente de tudo que ele tinha feito até então, com cenas ali de ação e de exorcismo, e a agência aproveitou o pico de discussões na internet sobre a mudança radical de imagem dele para poder lançar mais um álbum do astro. Então o engajamento massivo gerado pelos fãs ansiosos pelo drama foi canalizado diretamente para as votações de música, ajudando o grupo a conquistar múltiplos prêmios, ou seja, wins, nos programas coreanos com Candy Sugar Pop. Houve também o boom do webtoon Algum de Date to Be a Dog, né, que no caso foi um K-drama baseado num webtoon, e também a Fantásio resolveu nessa mesma época focar nas subunits. Tudo isso aconteceu entre 2022 e 2023. Então o K-drama Algum de Date to Be a Dog foi uma grande coprodução que teve envolvimento direto da própria Fantásio na produção de investimentos, o que prova que a agência planeja sim o entretenimento e a música como um ecossistema unificado. Então o drama foi filmado
lançado entre outubro de 2022 e abril de 2023, estreando na TV em outubro de 2023. Então houve uma sobreposição ali com a subunit Moonbi e Sanha. Enquanto o Nunu estava lá no set de filmagem, gravando o K-drama e gerando ali uma enorme expectativa do público infanto-juvenil, já que o drama era baseado num webtoon de muito sucesso, a Fantasia preparou o terreno musical focado ali na subunit Moonbi e Sanha, lançando o terceiro mini-álbum deles, o Incense, em janeiro de 2023. Então a estratégia foi a seguinte, né? O público estava acompanhando as atualizações diárias sobre os projetos do Chaonu nas redes sociais da agência, era constantemente exposto aos lançamentos musicais dos outros membros do Astro. Então, quando o K-drama finalmente foi ao ar, em final de 2023, o Chaonu lançou uma regravação especial da música Jealousy para a OST, né, desse K-drama. Então a faixa serviu como uma ponte perfeita, capturou os corações das dorameiras e as direcionou para o catálogo musical completo do Astro no Spotify e no YouTube. A engrenagem final foi a seguinte: a tática, né, mostra ali que o visual não trabalha sozinho, enquanto que o rosto de Chaonu abre portas do mercado da teledramaturgia e atrai os holofotes, a agência posiciona lançamentos musicais estratégicos logo atrás para garantir que o fluxo de novas pessoas se converta em arohas apaixonadas, justamente pela dinâmica ali do grupo inteiro. Gabriela, mas como que você pode provar na prática essa correlação de que os K-dramas do Nunu acabam afetando diretamente os álbuns do Astro? Bom, há um gráfico aqui de correlação, tá? Se a gente plotar o crescimento de seguidores do Astro em um gráfico de linha ao longo dos anos, a gente vai ver uma linha que cresce em forma constante, mas que sofre uns saltos verticais, uns certos picos, né? Exatamente nos meses nos quais há a exibição dos K-dramas do Nunu. Então, a mecânica da migração do fã, ele funciona em 3 etapas qualificáveis. Rola ali a fase da descoberta, né, que acontece nas semanas 1 a 4 do K-drama. Então o público começa a descobrir o ator, o Instagram pessoal do Chaonu, por exemplo, começou a ganhar de 100 mil a 300 mil seguidores por dia, tendo ali um pico durante a exibição do True Beauty. Houve a fase ali também de investigação, que ocorre nas semanas de 5 a 8 do K-drama, que é quando o espectador pesquisa sobre o ator no Google, no YouTube, no TikTok, e aí ele começa a descobrir diversos edits de vídeos, os palcos do K-pop, e aí descobre o grupo, e aí a fase de conversão, que acontece no fim do K-drama e nos meses seguintes, que é quando o K-drama acaba, o espectador fica ali órfão do personagem, sentindo aquele enorme vazio pós-K-drama, e para continuar consumindo o conteúdo daquele artista, ele começa a seguir as contas oficiais do grupo Astro, e também para poder acompanhar ali os bastidores, os outros membros, os anúncios das músicas, ou seja, acaba se tornando aroha. E a prova real, com números reais, é justamente o caso do True Beauty, né, que aconteceu ali naquele cenário real entre o final de 2020 e início de 2021. Então, antes do True Beauty, ou seja, em novembro de 2020, o Instagram oficial do Astro mantinha ali um crescimento orgânico estável, na casa de 3,2 a 3,4 milhões de seguidores, mais ou menos. Durante e logo após o K-drama, ou seja, em fevereiro e março de 2021, o perfil oficial do grupo deu um salto expressivo, quebrando a barreira dos 4 milhões de seguidores e rumando rapidamente aos 4 milhões e meio de seguidores, nas semanas que antecederam o anúncio do álbum All Yours. E o impacto no YouTube também foi enorme. Naquela época, o canal oficial do Astro no YouTube registrou picos massivos de novos inscritos e um aumento de mais de 100% nas visualizações dos clipes antigos, como All Night e Blue Flame, por exemplo. E impulsionado por comentários recentes de pessoas dizendo assim: vim aqui por causa do Suho de True Beauty e acabei me apaixonando pelo grupo todo. É muito comum ler esse tipo de comentário no YouTube. E a gente sabe que essa métrica é crucial para a agência, mas por quê? Essa correlação direta prova para os investidores da agência, afinal de contas, a Fantasia tem ações na Kosdaq, né, na Bolsa de Valores coreana. Então, esses números aqui servem muito para que investidores da agência continuem investindo, né, de tempos em tempos na agência, né, frequentemente deixando o grupo em hiato por meses, enquanto o visual grava o K-drama. Então, isso compensa financeiramente. Quando o perfil do Astro ganha 500 mil novos seguidores vindos de um K-drama, a agência sabe que a base de clientes prontos para comprar
o próximo álbum físico, comprar ingressos de turnês, consumir produtos oficiais, aumentando proporcionalmente, né? Então o visual atua na TV, mas o lucro final é dividido e colhido por toda a estrutura do grupo. Então agora nós vamos falar da polêmica fiscal, porque esse sim foi um grande acontecimento que afetou diretamente a reputação do Tchau Nu, mas não afetou tanto, porque há um escudo de uma década de boa reputação. Então, se isso tivesse acontecido com um artista que fosse novo na indústria, ou alguém que já acumulava pequenos escândalos de comportamento, com certeza a carreira estaria sumariamente liquidada. Mas como o Tchau Nu passou quase 10 anos sendo o exemplo máximo de bom moço, trabalhador, educado, dedicado, extremamente profissional, o público e o mercado deram a ele o benefício da dúvida. Então a indústria sabia quem ele era. Diferente de outras celebridades que tentam culpar a agência ou até mesmo os pais, quando o problema envolve empresas familiares, o Tchau Nu teve uma postura que salvou completamente a sua imagem. No seu pronunciamento no Instagram, ele reconheceu 100% da culpa, né? Ele pagou o valor recalculado de 13 bilhões de won imediatamente assim que a guia oficial foi emitida, eliminando qualquer narrativa de que ele estava tentando fugir da responsabilidade. Então a fidelidade absoluta das Arohas salvou o astro do desbande. A gente viu que o fandom não soltou a mão dele, inclusive eu fui uma que guerriei até o fim, né? Enquanto a mídia tentava queimá-lo, e ficar espalhando notícias sensacionalistas e até fake news, as Arohas e o público internacional mantiveram um apoio massivo. Então, se o fandom tivesse virado as costas para ele, marcas globais como a Dior, como a Calvin Klein, teriam rescindido os contratos permanentemente por quebra de imagem. O efeito dominó financeiro quebraria a Fantásio e o astro inevitavelmente enfrentaria um desbande forçado devido à pressão pública. Mas, graças a essa base sólida, os projetos dele, como por exemplo o próprio lançamento do K-drama do Wonderfuls na Netflix, seguiram o cronograma sem alterações e as marcas mantiveram o apoio após a resolução do caso. Então ficou nítido ali, né? A reputação e um fandom leal não são apenas métricas de vaidade, são o maior seguro de vida que um artista pode ter na impiedosa indústria do entretenimento coreano. Então a gente vai falar agora de como a sua boa imagem lhe garante um futuro brilhante na indústria. O fato dele ter pago rapidamente os 13 bilhões de won nos deixa a seguinte mensagem: quero continuar com a imagem limpa em 2027. Eu quero que no meu retorno após o exército, continuar modelando, atuando e cantando como sempre fiz e como eu gosto de fazer. Então a gente não sabe se 2027 ele vai continuar ou não na Fantásio, tá? Mas acredito que ele continuará fazendo muito sucesso em seus projetos, independente disso. O Elcio também nos deixa o seguinte recado: eu não sou mais um jovem fofinho, nem príncipe perfeito. Portanto, isso vai refletir em seus trabalhos na era pós-militar. Com certeza ele vai pegar papéis de personagens ali mais maduros e mais sérios nos K-dramas, e também nas campanhas publicitárias ele vai fazer campanhas que são voltadas mais para o público 30+, 40+. Então, a gente vai ver aí um Tchau Nu mais calejado, mais maduro, mais esperto, mais sexy, talvez. Não vai ser mais aquele príncipe fofinho de antes. E, infelizmente, o que a gente vê de maior inimiga da imagem e da reputação do Tchau Nu é o uso indiscriminado de IA que rola solto pela internet. Então, o uso indiscriminado da inteligência artificial para replicar a voz e o seu rosto, sem a sua autorização, obviamente, representa um perigo direto para a reputação impecável que ele levou anos, uma década, para poder construir. Então, ao criarem esses deepfakes realistas, anúncios falsos de produtos ou conteúdos manipulados para lucrar nas redes sociais, os criminosos roubam do artista o controle sobre a sua própria imagem. Então, para o público geral, a linha entre o real e o simulado se torna muito tênue, né? Muita gente acaba acreditando que aquilo ali é verdade. Então, se uma IA o associa a fraudes ou comportamentos inadequados, a confiança do mercado diminui, os contratos publicitários legítimos entram em risco e a marca valiosa que ele representa acaba sendo severamente manchada pelas ações maliciosas de terceiros. E isso, gente, é crime, tá?
Então a gente precisa falar das consequências legais disso, né? Diante dessa onda de abusos virtuais, as consequências legais para quem gera e distribui esses conteúdos falsos com fins lucrativos estão se tornando cada vez mais severas. Então os advogados dos idols monitoram a internet ativamente e acionam, né, a justiça por violação de direitos de imagem, difamação, uso não autorizado de propriedade intelectual e fraude comercial. Os responsáveis enfrentam processos civis com indenizações financeiras pesadas para reparar os danos causados ao artista, além de possíveis penas de prisão mesmo, já que a legislação global, incluindo a rigorosa lei sul-coreana, vem endurecendo as punições especificamente para combater o uso criminoso de deepfakes no ambiente digital. Então fica aqui o alerta para pessoas que ficam usando imagens de Chao Nu na praia, de Chao Nu na cama, de Chao Nu fazendo coisas que ele nunca fez na vida, coitado. Então, gente, a gente precisa ter um cuidado extra com relação à imagem e à reputação de Chao Nu que ele tanto demorou para construir. No fim das contas, a trajetória de Chao Nu prova que um visual de verdade não é aquele que só brilha sozinho, mas aquele que usa os holofotes para iluminar todo o seu grupo. Ele abriu as portas do mundo com a sua atuação, mas foi a música do astro e a união dos membros que fizeram milhões de pessoas ficarem. Essa estrutura forte e a lealdade das Arohas criaram um escudo tão poderoso que nem o sensacionalismo da mídia ou as polêmicas conseguiram derrubar. O Chao Nu pavimentou o seu sucesso com trabalho duro e o grupo colheu esses frutos junto com ele. Mas agora eu quero saber de você o seguinte: qual K-drama do Chao Nu foi a sua porta de entrada para o mundo do K-pop? Você já era fã do astro ou virou depois de maratonar alguma série? Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua história. Bom, se você gostou dessa análise de marketing dos bastidores do K-pop, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, Marilene e Ana Filipa, eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.